Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Raíza Almeida, eu sou enfermeira, oncologista, estou em especialização em cuidados paliativos e vim aqui conversar com vocês um pouquinho hoje a respeito dessa temática, que é uma temática acho que muito pouco discutida ainda em muitos meios, né? Embora o cuidados paliativos aqui no Brasil tenha crescido bastante, né, no decorrer dos anos, né, nesse século especialmente, embora o cuidados paliativos já seja uma prática muito atual e relevante, né, em outros países, principalmente, né, em países de primeiro mundo, porque realmente o cuidados paliativos é um cuidado específico, né, para países mais desenvolvidos, porque realmente ele requer uma estrutura, requer realmente uma forma de pensar diferente, né, do pensamento tradicional. Óbvio que a gente sempre quer e sempre deseja e sempre opta por estar salvando vidas, por estar realmente voltado, né, para curar pessoas, para que essas pessoas tenham um prognóstico bom, tenham uma vida boa, tenham um prolongamento da vida com saúde e qualidade de vida junto aos seus familiares, né, viver é importante, viver é bom, viver é maravilhoso, desfrutar, né, da vida é maravilhoso. E o cuidados paliativos, por mais difícil que seja pensar, muitas das vezes as pessoas não têm noção do que é o cuidado paliativo, né? Tudo isso que eu falei em relação à vida, ela se aplica também aos cuidados paliativos. Viver com qualidade de vida é bom, é maravilhoso. Quem não gosta de viver com qualidade de vida, quem não gosta de viver desfrutando, né, do seu dia a dia, da sua família, de amores, de paixões, de alegrias, de tristezas também, de problemas que trazem, né, experiência, deixa a gente com aquela casquinha mais grossa, faz a gente aprender, né, problemas trazem aprendizado pra gente. Então, assim, muitas das vezes, por conta disso, as pessoas acabam confundindo, achando que cuidados paliativos, é simplesmente aceitar que a pessoa vai morrer. Não, e é totalmente o contrário disso. Cuidados paliativos é realmente a gente poder olhar para a morte, poder olhar para uma certeza que nós temos na vida, porque se a gente for olhar, né, a única certeza desde que nós nascemos é que um dia nós vamos morrer, todos nós, né? De um jeito ou de outro, todos nós um dia realmente não vamos ter essa escolha. Menos, exceto se Jesus voltar antes e a gente for pro céu. Aí, beleza. Fora isso, realmente a gente não tem outra escapatória. Mas então, por que não pensar também nesse paciente, nessa pessoa que está em cuidados de fim de vida, né? Por que não investir nele no sentido de promover conforto, de trazer qualidade de vida, de trazer ali uma perspectiva diferente, um olhar diferente, né? Um olhar mais humano, um olhar... A gente não pode negligenciar, a gente tem tantas terapias, diagnósticos, intervenções para tratar tanto a doença, e aquela paciente que já não tem mais possibilidade, aquela pessoa que já tá já sem perspectiva de um tratamento curativo, né? Nós temos também que olhar para ela e fazer algo por ela. A gente não pode simplesmente negligenciar. Tá, não tem mais nada para fazer, me desculpe. É isso, não é assim. Então a gente tem sim o que fazer, nós temos que promover conforto, nós temos que orientar, educar, né, tratar aqueles sinais e sintomas que acabam impactando aquela pessoa, que diminui a qualidade de vida. A gente tem que tentar proporcionar o máximo possível de conforto, de qualidade de vida no tempo que resta para essa pessoa, para que ela venha continuar desfrutando da vida dela de forma mais saudável até os últimos dias, né? E muitas das pessoas me perguntam, né? Tipo, mas por que você quer lidar com isso? Por que você... como você consegue, né? E assim, pra mim, particularmente, eu encaro essa especialização que eu tô fazendo, esse ramo, né, que eu tô me aprofundando, realmente como um propósito pessoal meu, né? Como algo que Deus colocou no meu coração, né? As pessoas precisam, né, ainda mais nesse momento, não só de recursos terapêuticos em relação a sintomas e sinais e sintomas, mas elas precisam também de um olhar espiritual, elas precisam de um olhar num todo, né, de conforto psicológico, de um conforto espiritual, né? As pessoas precisam ter empatia, precisam ser empáticas para estar lidando com esse tipo de pessoas, e não só pessoas familiares, porque o cuidados paliativos também é estendido à família, e principalmente a família, porque depois que o paciente realmente vai a óbito, o pós-óbito também é cuidados paliativos, né? O cuidado com essa família na recuperação do luto, né? Porque nós temos como as pessoas no todo, né, têm essa dificuldade de lidar com a morte, acaba que muitas das vezes a gente acaba ficando um pouco
perdido, apreensivo, sem ter muito tato, sem ter muito jeito pra falar. Eu tô aqui explanando pra vocês e compartilhando isso com vocês, mas é uma coisa que também eu tenho que trabalhar dentro de mim, porque não é fácil, eu também sou ser humano, né? Não é fácil realmente a gente lidar com isso, principalmente quando acontece conosco, né? Então, o que acontece? Deus queimou no meu coração realmente de ir para essa área, para poder estar trazendo palavras de esperança, palavras de amor, palavras do amor de Deus, né? Sobre a vida dessas pessoas, né? Claro que não estou ali primeiramente como serva de Deus, servindo as pessoas muito debilitadas com o meu trabalho, com o meu esforço, né? Pra mim isso já é gratificante, porque eu sei que eu vou estar ali prestando um serviço para o reino, né? Tá executando ali, tá cuidando, tá zelando pelo outro, ainda mais num processo de finitude, num processo de tanta sensibilidade, num processo de tanta fragilidade do outro, né? Pra mim já é um propósito enorme de estar servindo. E, além disso, tô ali, claro, óbvio, como profissional, né, olhando, avaliando, estudando, me aprofundando, para poder conhecer mais daquele corpo, conhecer mais daquela pessoa, conhecer mais das terapias que a gente possa fazer para estar trazendo conforto e qualidade. E assim, eu sempre reflito em duas palavras que eu queria trazer aqui para vocês, para poder a gente conceituar um pouquinho, assim, o que é a morte com base na Bíblia, né? Um fica em João 11, 25 e 26, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Então, assim, eu tenho um olhar sobre a morte realmente esse. A morte física, a morte humana, a morte da carne, realmente é um processo difícil da gente enfrentar. Mas, assim, a alma não morre, né? É importante a gente estar refletindo e tendo a consciência, por mais que seja difícil, porque nós não somos habituados a lidar com isso, nós não somos educados para lidar e trazer uma significação para a morte nesse âmbito, né? Muitas das vezes, todo mundo aprendeu, tenho certeza, lá no maternal, no pré, o que seja, a vida da plantinha. A plantinha tem a função, todo ser vivo tem a função, crescer, nascer, crescer, multiplicar e morrer, né? Então, assim, nós nascemos, nós crescemos, nós multiplicamos. Até aí todo mundo significa muito bem, dá significados muito importantes. Nossa, nascimento, vida, alegria, que maravilha. Crescimento, tá se desenvolvendo, tá frutificando, tá florescendo, tá agregando conhecimentos, que maravilha. Multiplicação, nossa, vai ter filhos, né? Gerou uma família, está rendendo, né? Está ali aumentando a família. Que lindo! Só que quando chega no momento da morte, a gente não tem significado. É como se o nosso ser humano, a nossa mente racional fosse voltada somente parasse na multiplicação, né? E a gente tá em desenvolvimento o tempo inteiro. O tempo tá passando, os dias, os meses, os anos, e a gente tá caminhando para esse processo. Nascer é caminhar cada dia pro processo de finitude. Leva tempo. Uns levam um tempo maior, outros menor. Né? Nem todos realmente vão falecer de doença crônica. Tem pessoas que vão ter esse processo interrompido já na idade bem prematura, né? Em circunstâncias da vida, acidentes, traumas. Tem pessoas que vão ter esse processo interrompido de forma inesperada, né? Vai ser um acidente, alguma coisa. E é difícil, é duro. Eu acho que talvez às vezes até mais traumático, não sei, é difícil pesar porque é a dor de cada um, né? A sensação de cada um. Mas é mais abrupto às vezes esse rompimento, né? E nós não trazemos significado para a morte, a gente não consegue ressignificar a morte. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de trazer um significado, um olhar para a morte. E em cuidados paliativos, que são pessoas que realmente possuem doenças crônicas, incuráveis, e que realmente estão ali num processo de finitude, porque não tem mais terapêutica viável para elas estarem, né, tendo um tipo de cura, um tipo de melhoria, e que realmente a doença vai vir a tirar o fôlego de vida dela aos poucos, e essa pessoa realmente vai entrando num processo de morte pela doença, né? Então, assim, trazer esse significado é uma coisa que a gente tenta construir em conjunto, e pra mim, a espiritualidade, né, a Bíblia, traz muito isso, né? Aqui nessa passagem de João,
ele deixa, Jesus fala muito claramente, ele é a ressurreição, ele é a vida, né? Ele deu a vida por nós. Ainda que nós estejamos mortos, nós viveremos, porque se nós temos a convicção nele, a crença nele, a certeza de que nós vivemos para ele, por ele, né, são todas as coisas, né, e se nós temos o nosso coração voltado para Cristo, se nós entendemos realmente que a nossa vida não pertence a nós, mas pertence a ele, nós sabemos que é um processo dolorido, muito doloroso para quem passa, tanto pela doença e para quem fica aqui, que acompanhou esse ente querido próximo à doença, mas que nós temos que ter a certeza e nos confortar nessa palavra de que, crendo em Deus, nós sabemos que um dia isso tudo vai ser diferente, nós sabemos que esse corpo humano, essa matéria não vai ser continuada, né? E que nós vamos estar juntos em um outro momento, porque a alma não morre, o que realmente parte é o corpo físico. Tem uma outra palavra aqui também, que fala muito comigo, Romanos 14:8, né? Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor, né? Essa palavra, eu gosto muito dela, porque ela traz realmente o significado da vida, para mim, né? Particularmente. Se eu vivo hoje, eu vivo pelo Senhor. Porque Ele me deu a vida, porque Ele planejou a minha vida, Ele, antes de eu nascer, Ele tem o meu propósito traçado, a minha vida traçada, né? E por mais que a gente tenha, e Ele tenha nos dado livre-arbítrio, né? De escolha, de decisões, né? Ele tem um plano para nós. Cabe aqui na Terra a gente entender, querer aceitar esse plano. Não, ele deu livre-arbítrio, você não é obrigado a me seguir, né? Eu, muitas das vezes, quando converso com muitos pacientes, eu falo com eles, né, a respeito do amor de Deus, e eu não obrigo ninguém, eu não tô ali, né, não, você tem que morrer com Cristo. É óbvio, é claro que eu fico muito feliz quando alguém realmente decide morrer com Cristo, crê nele, crê na vida eterna. Então, assim, isso pra mim é muito gratificante, mas o ser humano tem livre-arbítrio, tem pessoas que realmente têm outras religiões, têm outras crenças, né, creem em outros deuses, né, não tô falando de religião especificamente, mas realmente em relação a crer em Cristo, né, crer na salvação de Jesus Cristo que morreu na cruz pela nossa vida. Então, assim, e eu respeito muito essas pessoas. Eu acho que é importante a gente estar ali falando sobre fé, né? E tentar entender do outro, qual é a crença do outro, qual é o propósito do outro, no que é aquilo que ele se firma, né? Porque num processo de finitude, é muito difícil você não crê em nada, sabe? Até hoje, pelo menos, eu não conheci, não via ninguém que, não, eu tô aqui, eu sou matéria, eu vi do Big Bang, tá tudo certo, agora chegou o momento de acabar, sabe? É muito difícil você não ter esse vínculo espiritual próximo a um processo de finitude, né? E claro que cada um vai na sua crença, né? Então eu sempre gosto de abordar isso, de conversar, né? E de respeitar sempre, claro, a crença do outro, naquilo que o outro acredita, né? E é maravilhoso quando eu eu encontro alguém que compartilha da mesma crença, porque eu posso estar realmente ali trazendo palavras de conforto e reafirmando a essa pessoa para ela não perder a perspectiva, não perder a fé, não perder a esperança, tá ali tentando trazer um pouco de consolo, né? Da palavra de Deus para essa pessoa num momento difícil, porque a gente sabe que somos seres humanos e nem sempre a gente tá tão rígido, né? Não só no corpo humano, mas também na fé, né? Porque esses processos pra gente na nossa cabeça é complexo, é difícil, né? A aceitação é doloroso, né? E eu vivenciei uma experiência muito, muito bacana, assim, nos meus primeiros dias, né? Porque eu tava com uma moça jovem, né? Ela tava já em cuidados paliativos e já não tava muito bacana, já não tinha muita perspectiva. A gente sabia que o processo de iminência da terminalidade dela estava se aproximando. E eu fui chamar a mãe dela para poder trazer uma orientação, ela tava lá fora aguardando. E aí, nesse processo, eu olhei e falei, gente, não vi ninguém, já tava de noite, né? Já tava mais vazio o hospital. E aí eu
fui olhando, fui andando, e aí eu vi lá no finalzinho, na última cadeira, uma pessoa ajoelhada. E aí eu fui andando, e me aproximei um pouco e falei, mãe da fulana, né, porque eu não sabia o nome dela, eu falei, mãe da fulana, da paciente tal. E aí ela levantou, né, e levantou com uma lágrima dos olhos, estava chorando muito. E aí eu pedi desculpa por estar interrompendo, passei a orientação, que era uma coisa simples, era só uma informação que eu tinha que passar pra ela jantar e tal. E aí ela falou, não, tudo bem, eu vou sim, mas eu posso terminar de orar primeiro? E assim, aquilo mexeu muito comigo, né? Como é lindo, né? Como o Espírito Santo conforta, Jesus Cristo que realmente está ali conosco confortando, a fé conforta, né? Então, assim, pra mim, para muitas pessoas que me perguntam por que cuidados paliativos, como cuidados paliativos, como que você consegue vivenciar esse processo dia a dia ali, ver essas pessoas nesse processo de finitude, de terminalidade, como? É com muita fé. É com fé de que realmente esse é o propósito, é com fé de que Deus me colocou ali para fazer a diferença, para falar do amor dele para essas pessoas, né? Para ter um olhar diferenciado, né? Eu creio que em relação a aspectos de conhecimento, de capacitação, isso tudo ele vai me dar, ele já tem me dado, né? Eu já tenho uma experiência, é claro que eu não sou a melhor, mas eu tenho estudado, me esforçado e tenho certeza que ele vai estar capacitando, né? E realmente eu me coloquei à disposição dessa missão, né? Pra Deus fazer em mim e na vida daquelas pessoas com quem eu vou me conectar, com quem eu vou estar ali, né? Que eu venha poder fazer também a diferença na vida delas. Então, é isso, eu queria realmente só trazer, elucidar um pouco, né? Eu sei que não falei tanto de cuidados paliativos em si, foi realmente mais uma reflexão em relação a esse aspecto de missão, de propósito, de como lidar com a morte, do porquê lidar com a morte, né? Trazendo minimamente, muito minimamente, o que é o cuidados paliativos, mas que possamos estar juntos aí. Se vocês gostaram, se vocês querem saber um pouco mais, entender um pouco mais desse processo. Eu sei que às vezes é uma realidade muito distante para muitas pessoas, né? Nem todo mundo vivencia um ambiente hospitalar, nem todo mundo tem contatos, assim, com essa questão de mortalidade, né? Tão próxima. Não é algo fácil, né? Mas no que a gente puder tá aí ajudando, compartilhando, trocando experiência, vai ser muito gratificante, tá bom? Então quem conseguiu assistir até o final, eu agradeço, né? Vai me acompanhando aí, se inscreve no canal, que a gente vai trazendo aos poucos mais assuntos pra gente estar conversando, pra gente estar debatendo, tá? Espero que tenha sido produtivo pra vocês, assim como foi pra mim, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada, fiquem com Deus.